Estudo da Palavra. Meus amados, há muitas pessoas sinceras que acreditam que pelo fato de não haver um texto explícito no Novo Testamento, como há, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, dizendo claramente, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, como não há uma ordem explícita desta mesma forma no Novo Testamento, e de fato, quando você vai no Novo Testamento, você realmente não encontrará lá uma outra expressão como lembra-te do dia do sábado para o santificar, você realmente não encontrará desta forma. Muitas pessoas chegam à conclusão de que então não é preciso mais observar o sábado. Uma coisa interessante que nós devemos notar a partir de agora, começando este nosso estudo, é que também não há um texto explícito ordenando a devolução do dízimo e da oferta no Novo Testamento. E vamos então contextualizar este tema para ver o que realmente é fato e o que não é fato acerca deste assunto. Eu vou fazer aqui agora, rapidamente, bem objetivo, tá? E se você não conseguir ler todos os textos comigo, você então pelo menos anote os textos e aí você depois compara com calma aí através do estudo da sua Bíblia. Vamos fazer um paralelo entre o dízimo e o sábado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, ali no Antigo Testamento, nós vamos ver ali no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, começando pelo 18, melhor ainda, começando pelo 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, no 19, repetindo, diz que ele abençoou, abençoou ele a Abrão, ainda era Abrão, posteriormente seria Abraão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Olha agora o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Muitas pessoas sinceras que dizem não ser mais necessário observar o sábado no Novo Testamento, alegam que, embora não haja um texto explícito ordenando a devolução dos dízimos e das ofertas no Novo Testamento, ele está no Antigo Testamento anterior à lei. Que lei seria essa? Aquela lei que foi dada aos judeus, principalmente ali no Monte Sinai. E de fato nós vemos aqui realmente no livro de Gênesis que o dízimo é realmente anterior à lei, ou seja, não foi dado apenas para o povo judeu. Mas olha agora uma comparação com o sábado. Quando nós vamos ali no livro de Gênesis, antes ainda de existir o pecado, nós encontramos o relato ali no capítulo 2, dos versículos 1 a 3 no livro de Gênesis, sobre o sábado. Veja bem. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, só um parênteses aqui, algumas pessoas entendem que por falar aqui, pelo fato de estar aqui, havendo terminado no sétimo dia, eles entendem que Deus trabalhou no sétimo. Mas eu vou ter um estudo apologético sobre isso e nós vamos ver que não tem nada a ver isso aí, tá? Nós vamos entender o porquê dessa expressão. Mas vamos em frente. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o que? Fizera. Veja, meus amados, que assim como o dízimo é anterior à lei, como muitos alegam e é verdade, o sábado, que é o sétimo dia da semana, também é anterior à lei e ainda mais, anterior ao pecado. E outra coisa, uma das duas instituições que Deus colocou na criação foi exatamente o quê? O sábado. Quais foram as duas instituições que Deus colocou na criação e que traspassaram os portais do Éden e permanecem até hoje? O casamento, embora hoje a gente vê que isso está virando uma bagunça nessa questão do casamento, as pessoas estão querendo destruir o matrimônio, não é? Você sabe do que eu estou falando. E o sábado também. Como se não bastasse, vamos até o livro de Êxodo, capítulo 20, onde Moisés estará parafraseando o relato da criação.
Muito interessante isso. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, nos diz: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque era algo que já tinha sido instituído lá atrás, quando havia ainda muitos anos antes dos judeus existirem. Muitos anos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, lembra-se lá em Gênesis que Deus santificou o 7º dia, ou seja, separou. Ele santificou no sentido de separar para uso santo. Ele abençoou, ele descansou, não porque ele estava cansado, mas porque lá em Marcos capítulo 2, Jesus, que é Deus, esteve na criação, e uma vez que esteve também na criação com Deus, também instituiu o sábado e também descansou, no sentido de que ele é o Senhor do sábado. Então, a Bíblia diz, de acordo com as palavras de Jesus, que o sábado foi estabelecido para o homem. No versículo 10, então, continua dizendo, em Êxodo 20, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por isso que Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. Não farás para ti nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Olha agora Moisés parafraseando o relato da criação acerca do sábado. Preste atenção à similaridade aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês prestaram atenção aqui? Veja que quando o sábado foi reafirmado aqui no Sinai, Deus não disse: olha, estou dando o sábado aqui para vocês, porque vocês são o povo judeu apenas e tal. Não. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ou seja, porque, em outras palavras, Deus dizendo, porque eu sou o Criador, porque eu criei todas as coisas. E ao 7º dia eu descansei, eu abençoei este dia, eu separei. Tudo lá no contexto da criação, quando não havia nem pecado ainda em nenhum povo judeu. Muito interessante isso daqui. E veja que o sábado ele é o 4º mandamento de outros 9 mandamentos, né? Temos ainda mais outros 9 mandamentos. Este aqui é o 4º, ou seja, dos 10, este é o 4º mandamento. E tem aí do título daquele que deu um mandamento, porque no mandamento do sábado você encontra o selo do Deus Criador. Aí quando nós vamos ali em Êxodo capítulo 16, no episódio do maná, o maná era uma espécie de um pão que caía do céu. Você poderia pegar apenas o suficiente para aquele dia. Se você guardasse de um dia para o outro, cheirava mal. Né? Você conhece a história. Mas quando Deus pediu para que na sexta-feira ou no 6º dia fosse colhido em dobro, porque no sábado não haveria, e Deus ali queria testar aquele povo para ver se eles iriam observar o sábado, quando eles guardavam da sexta para o sábado, o que acontecia? Não cheirava mal, não estragava. Olha aqui um outro milagre no contexto de que o sábado realmente é um dia santo. E aqui eles não tinham nem chegado ainda ali no Sinai. E diz ali em Êxodo capítulo 16, versículo 24. E guardaram-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. E no versículo agora 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Porque alguns teimosos saíram lá no sábado para procurar. Deus já tinha dito: olha, não façam isso. Muitos alegam: não, mas a lei foi dada só no Sinai. Mas por que Deus aqui já chamou a atenção deles? No sentido de eles não quererem guardar os mandamentos de Deus. Não tinham nem chegado no Sinai ainda. Aí vocês se lembram daquele estudo que eu fiz alguns domingos atrás, onde nós mostramos todos os 10 mandamentos antes do Sinai? Então está muito claro que assim como o dízimo era anterior à lei, como muitos querem dizer, o sábado também era e ainda é, assim como o dízimo e a oferta também ainda é. Mas não para por aqui. Vamos ver Malaquias, vamos mais à frente. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 11, diz o seguinte, Malaquias 3, 8 a 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. 10 agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus faz aqui uma promessa. Embora nós temos visto aqui no começo do estudo que antes do povo judeu, lá com Abrão, já havia ali a lei do dízimo. Deus promete que aqueles que devolverem os dízimos e as ofertas, não desta forma exacerbada como estou ensinando aí, não é? Arrancando o couro do povo. Você sabe do que eu estou falando, mas de forma racional, correta, bíblica, Deus promete que irá abençoar. Não é encostando Deus na parede, não é? E Deus abençoa de acordo com aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Compara agora essa questão com o sábado. Em Isaías, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versículos 13 e 14. Olha só. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou seja, se você deixar de profanar o sábado, não é? De cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. 14 agora. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Percebe a similaridade com Malaquias acerca do dízimo? Que Deus derramaria bênçãos, abriria as janelas dos céus, e aqui Deus, através de um chamado para que possamos respeitar o sábado, que foi instituído lá na criação, antes do povo judeu, antes do pecado, e Ele nos sustentará com a herança de Jacó. E Jacó, você sabe que era um homem muito próspero. Então veja que esse paralelismo entre o sábado e o dízimo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de nenhuma forma, está dizendo que não devemos observar o sábado nos dias de hoje. Mas não para por aí ainda. Ainda em Isaías 56, livro do profeta Isaías, capítulo 56, dos versículos 1 a 7, até os estrangeiros, não só judeus, como muitos querem dizer, mas até os estrangeiros, Deus chama para observarem o sábado. Isaías capítulo 56, e olha que Isaías é um livro profético, que está colocando profecias para os nossos dias. Se você ler o contexto do que eu li no capítulo 58, você vai ver que é verdade o que eu estou falando. Estude por você mesmo e veja se não é isso mesmo. Isaías 56, de 1 a 7, diz assim: assim diz o Senhor, mantende juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Feliz o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. E aí continua: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros, diz o versículo 5, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha o 6 agora. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. E termina agora no 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós vimos, até aqui,
que o dízimo, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículo 20, é anterior à lei. Mas o sábado também é, de acordo com Gênesis 2, de 1 a 3, Êxodo 20, de 8 a 11, quando parafraseia Gênesis 2, de 1 a 3, e o episódio do maná, em Êxodo 16, 24 e 28, quando o povo não tinha nem chegado ainda no Sinai, e Deus ali já estava lembrando-os de observarem o sábado. Vimos então que os estrangeiros também, ao se achegarem a Deus, são exortados a observarem o sábado. E agora indo para o Novo Testamento então, que é a parte talvez mais polêmica do nosso estudo. Como eu já disse, muitas pessoas sinceras dizem que não há nenhum texto explícito dizendo claramente para se observar o sábado. Eu quero aqui ser honesto com você e admitir que é verdade. Muita gente não faz isso que eu estou fazendo. Porque quando vão citar textos fora do contexto, não cita o contexto para o pessoal. Eu, usando um português claro, estou dando a minha cara a tapa aqui, ó, colocando o contexto. Que é verdade que não há mesmo um texto claro. Mas e o contexto? O que o contexto diz sobre isso? Então vamos ser honestos, vamos ser sinceros ao ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Mas olha só sobre o dízimo no Novo Testamento. Embora não haja um texto explícito, muitas pessoas dizem que está por inferência. Aonde estaria por inferência o dízimo no Novo Testamento? Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora vem a inferência que muitos defendem e é verdade. A gente tem que ser honesto e admitir, como eu admiti aqui a questão do sábado, né? Mas nós vamos entender o contexto do que eu admiti aqui. Aí continua: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então aqui está a inferência do dízimo no Novo Testamento. Mas e o sábado? Aonde está a inferência do sábado? Como nós dissemos, não há um texto claro, objetivo, ordenando o dízimo e a oferta no Novo, mas está por inferência. É verdade que não há um texto claro, objetivo, ordenando a guarda do sábado no Novo? É, mas ele está por inferência também. Vamos ver aonde está? Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 7, 8 também. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, aqui era o episódio das espigas, que eles colheram no sábado. Na lei dos fariseus, se você ler o Talmud, havia várias leis que Deus jamais tinha instituído acerca do sábado. Uma delas, por exemplo, você não podia se olhar num espelho num sábado, porque poderia ser tentado ou tentada a arrancar um fio de cabelo, e isso era ceifar, e ceifar era considerado um trabalho, e isso era uma transgressão do quarto mandamento, ou seja, do sétimo dia, o sábado. Tá? Então Jesus agora veio e colocou o sábado no seu verdadeiro lugar. E aí ele disse: olha, não terias condenado a inocentes. Aqui está a inferência do sábado no Novo Testamento, meus amados. Se não haveria condenação para os inocentes, significa que para aqueles que eram culpados, haveria. Então, assim como o dízimo está por inferência no Novo, apesar de não ter um texto claro, objetivo, explícito, ordenando a devolução do mesmo, o sábado também está nesse mesmo contexto no Novo Testamento. Mas não para por aqui. No versículo 9... quando diz assim, ó, tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga. Ainda do capítulo 12 de Mateus, versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito fazer bem aos sábados. Jesus ainda disse o que é lícito ainda fazer bem neste dia. Ou de bem neste dia, né? Ou o que é lícito realizar no dia de sábado. Então, realmente o sábado ainda é sim para ser observado no Novo Testamento. Lá em primeira epístola
de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, falando novamente agora de ofertas. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Versículo 2 agora. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que te não façam coletas quando eu for. Então aqui nós encontramos novamente a questão das ofertas por inferência. Muitas pessoas gostam de usar essa expressão. Ah, inferência, não é? Então vamos usar para o sábado também. Não é? Vamos ser honestos e ensinar realmente o que tem que ser ensinado para as pessoas. Que isso é um caso de vida ou morte. E o sábado, como é que fica nesse contexto? Aí lá em Lucas capítulo 23, versículo 56, Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas no caso, Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 56, nós encontramos ali o seguinte relato. Evangelho de Lucas capítulo 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Se Jesus tinha dito para as pessoas que não era mais necessário observar o sábado, não haveria necessidade dessas seguidoras de Jesus continuar observando então este mandamento. Mas continua a inferência do sábado no Novo Testamento. Lá no livro de Atos, capítulo 13, versículos 42 a 44, Atos capítulo 13, versículos 42 a 44, ou 42 e o 44 melhor, tá? Primeiro 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tá vendo a comparação com as coletas ali no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, com essa questão do sábado. Mas não para por aqui, ó, 16, versículo 13. Capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, versículo 13. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 ainda. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E em capítulo 18, versículo 4... Capítulo 18, versículo 4 diz que Paulo, se você ler os versículos anteriores, Paulo ele fazia tendas, ele trabalhava. Mas no versículo 4 diz que todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Mas muitos podem dizer, mas eles eram judeus. Bom, sobre o dízimo e as ofertas aqui, então, a gente vai ter que rejeitar também, porque estava no contexto também de judeus, então. Aliás, a Bíblia toda foi escrita por judeus e a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Irmãos, vamos parar de tentar descontextualizar a Bíblia, sabe? Porque senão a Bíblia vai parecer um emaranhado de contradições. Está tão claro na Bíblia. Será que as pessoas não conseguem entender? Não entender que em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Que até que o céu e a terra passe, nem um i da lei cairá. Ah, mas nós estamos na nova aliança. Mas será que não entendem que lá na epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Deus diz que naqueles dias ele faria uma aliança e imprimiria nas mentes e nos corações a lei? A nova aliança é a lei no coração e na mente. É esses mandamentos no seu coração e na sua mente. Não é a abolição desses mandamentos. Como está claro na Bíblia. Apocalipse 14, versículo 2, professor José Carlos, procura aqui na Trinitariana, edição Trinitariana, 22:14, por favor, para eu fechar. Em Apocalipse 14, versículo 12, diz as características de um remanescente nos últimos tempos. Diz que eles estão ali como a perseverança dos santos, ou seja, aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. E o que diz aí na tradução, na edição trinitariana, professor José Carlos, a Bíblia, uma das melhores traduções, diretos dos originais, Bíblia, edição
trinitariana. O que diz Apocalipse capítulo 22, 14? Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Nas outras traduções, dizem, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E agora, parece uma contradição, parece salvação pelas obras. Eu quero terminar dizendo o seguinte. O código alexandrino, o dialefe ou sinaítico e a vulgata trazem a expressão lavam as suas vestiduras. Já a tradução siríaca e a cóptica e os escritos de Cipriano trazem guardam seus mandamentos. Adam Clarke, que é um grande comentarista bíblico, num comentário de 1950, ele diz: para que tenham direito à árvore da vida, precisam ser obedientes aos mandamentos de Deus. Todavia, se há graça, não obediência, ou seja, sem a graça não há obediência. Ele diz, se não há graça, não há obediência. Se obediência não há, então você também não terá acesso à árvore da vida. Pois através da graça de Cristo nós recebemos o bem. Ou seja, ambas as posições estão corretas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a graça sempre nos levará a uma vida do quê? De obediência aos mandamentos de Deus. Pai querido e eterno Deus, eu quero terminar este programa orando para que o Senhor abra a mente das pessoas que têm interpretado mal a Tua palavra. Porque sabemos que um dia o Senhor vai cobrar caro das pessoas que têm feito isso. A Bíblia está tão clara, ó Pai. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, vai entender essas questões. Ao examinarmos por nós mesmos as Escrituras, com a mente de Cristo, com o coração humilde de quem quer aprender a verdade, ajuda-nos a entendê-las e pôr em prática na nossa vida. E que a mente de ninguém, seja teólogo, seja leigo, sirva de juízo para a nossa mente.